A carga tributária reflete a complexidade de fazer negócios. Os impostos são uma forma coercitiva de arrecadação da riqueza gerada pelos cidadãos e empresas. Para demonstrar o que acontece quando diminuímos o tamanho do Estado ao impedir o aumento de impostos, recebemos hoje aqui Groover Noquist. Groover é presidente do Americans for Tax Reform, um grupo de defesa dos pagadores de impostos fundado por ele em 1985. Groover. Hello, Brazil. Groover Noquist. I serve as president of Americans for Tax Reform. We present to all candidates for federal office and state office a simple pledge. It's in writing, and we ask for the candidate to sign that he or she will oppose and vote against all efforts to raise taxes. One of the important things about the Taxpayer Protection Pledge is that it's short. It is one sentence. There are no weasel words, no words where it's unclear what they mean. You either do or do not vote for a tax increase. This chart shows American history from your side, the left side, the blue end, 1932, all the way up to the present. Every little line is 2 years of American history from 1932 until today. You'll notice that for 62 years, up until that yellow line, for 62 years, the Republicans won control of the House, that's the bottom line, and the Senate, the top part, twice. 2 years under Truman, 2 years under Eisenhower. The rest of the time, we had a one-party state in the United States of America. Presidents do not run the country. The whole Constitution was designed to avoid a king. That yellow line is when 96% of Republican candidates and incumbents for office sign the pledge never to raise taxes, and they have kept it since, and they now win control of Congress half the time. We are competitive. We can, year after year, control Congress and, often, the presidency. Then you can change the country. Then you can change the country. That everybody around the Republican table wants one thing. On their vote-moving issue, on the issue that moves their decision on how to vote, not all issues, but on their vote-moving issue, what they want from the government is to be left alone. Just leave me alone. I give you these examples from the American experience, but think in Brazil, what are the things the government does that really irritate people and would move them to action, to remember to vote, to encourage others to vote, to share information, and to become part of a political movement. A Leave Us Alone coalition. If we say no new taxes and mean it, the left will not have enough money to keep all its constituencies, all its political structures together. They will begin to fight. They will push some away from the table. And at the next election, there will be fewer of them. The left is not made up of friends and allies. It is made up of competing parasites. They will eat each other if we don't feed them taxpayers. We have now taken that pledge not only at the national level for presidents, congressmen, and senators, but governors, state legislators, and we're beginning to go and work with
mayors, school boards, and city councils. Politicians who say they will only tax the rich have not finished the sentence. They will tax the rich first, and then everyone else. Obrigado, Groover. Bom, vamos chamar agora ao palco Luan Sperandio e o Juan Carlos Arruda, do Ranking dos Políticos, que trazem aqui a proposta para a carta Taxpayer Protection Pledge. Falando um pouco desse manifesto que o Groover, it's a great pleasure to stay here with you, my new friend, Groover, que nós faremos aqui no Brasil. Bom, queria contar antes um pouquinho a história do Ranking dos Políticos, brevemente, né? E aqui eu convido vocês a fazermos uma rápida viagem ao passado, ao longínquo ano de 2010. Quem aqui já tinha idade para votar em 2010? Levante a mão, por favor. Temos uma plateia até jovem aqui. Mas 2010 foi o ano em que Dilma Rousseff se sagrou presidente da República, vencendo José Serra nas eleições. Bom, o cenário era de otimismo, mas um ano depois a catástrofe começava, né? Nós tínhamos ali um início do sinal da falência do nosso Estado brasileiro. O brasileiro, na época, olhava muito mais para a eleição da presidência da República, mas o brasileiro não olhava para as eleições do Congresso Nacional. E foi no Congresso Nacional que eles encontraram a chance e a chama de ver a mudança no Brasil. Afinal de contas, é o Congresso Nacional que vota as leis, é o Congresso Nacional que fiscaliza o Poder Executivo, é o Congresso Nacional o detentor da chave do cofre do orçamento. E como foi a decisão que eles tomaram? Foi justamente colocar os parlamentares como se fosse numa escola, avaliando objetivamente, com critérios objetivos, não subjetivos, o parlamento brasileiro, observando como os parlamentares votam, se os parlamentares têm problema na justiça e como os parlamentares gastam os seus recursos públicos. Assim, então, nascia o Ranking dos Políticos. E o que a casta, que é beneficiada pelo pagamento de impostos, diz? Ela fala que a carga tributária no Brasil não é tão alta assim. Ela fala simplesmente que outros países pagam muito mais impostos. Vocês estão reclamando de barriga cheia, 147 dias. A França são quase 200. A Dinamarca, a Suécia, a Itália, outros países pagam muito mais impostos do que o Brasil. Isso é quase como comparar coisas que não podem ser comparadas. É quase como comparar a capacidade de gestão, com todo o respeito, de Dilma Rousseff com o do Elon Musk. São coisas que não dá para comparar. Quando a gente faz uma comparação justa e compara o país com outras nações do BRICS, outros países de renda média e exportadores de commodities, somente Rússia, Cuba e Argentina pagam mais impostos do que o Brasil. Isso não é normal. O Brasil dizem que é o país do futebol. A gente só ganhou a Copa 5 vezes, mas a gente já ganhou o campeonato de país que tem a pior retorno de impostos do mundo 12 vezes consecutivos. E a gente vai ganhar de novo esse ano. E a pergunta que eu queria deixar aqui é: quando que isso vai parar? Quando que vai chegar a hora dos brasileiros se libertarem da soma e simplesmente dizer: chega de mais impostos, governo? De uma maneira muito eficiente, nós tivemos duas vozes que ecoaram e toparam serem os primeiros signatários desse manifesto, e eu gostaria de convidá-los para esse ato, tanto o deputado Marcel van Hattem, do Novo do Rio Grande do Sul, em nome do Congresso Nacional, ser o primeiro signatário dessa carta, e da mesma forma, em nome do governo do Estado de Goiás, o governador Ronaldo Caiado, aqui ao palco.